castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Bom dia também àqueles que nos acompanham pelo YouTube. Que o nosso Deus seja louvado, como tem sido nesta manhã. E agora, meus irmãos, nós chegamos ao momento em que Deus falará conosco por meio da sua palavra. E eu gostaria apenas de dizer aos irmãos que nós passaremos por um processo de eleição para presbítero, considerando o vencimento próximo do mandato do nosso irmão presbítero Romar. Então, para isto, o conselho deliberou que no dia de hoje o pastor pudesse trazer, por meio dos sermões, orientações à igreja quanto a esta nobre atividade que é a vocação do presbítero. Então, tanto agora pela manhã quanto à noite, nós faremos a exposição de dois textos bíblicos que tratam exatamente sobre o papel do presbítero, o papel do oficial na casa do Senhor. Então, eu quero convidar os irmãos para abrirmos agora pela manhã a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículos de 1 a 4. E eu quero pedir aos irmãos que, por gentileza, acompanhem a leitura que eu farei destes 4 versos da palavra do Senhor. Então, diz-nos assim o Espírito de Cristo por meio do apóstolo Pedro. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te agradecemos o privilégio que temos de abrirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Obrigado, ó Pai, por tudo que já fizemos até aqui, pelos cânticos entoados, ó Deus, que demonstram a nossa devoção e piedade ao Senhor, declarando que Tu és o dono do nosso coração, declarando que só em Cristo, Teu Filho, nós podemos de fato receber a salvação, declarando, ó Deus, também que o Teu sangue em Cristo Jesus nos salvou dos nossos pecados. Obrigado, ó Pai, também pelas orações que já dirigimos a Ti, invocando, ó Deus, a Tua presença, reconhecendo a Tua soberania entre nós e sobre nós. Também, ó Deus, confessando os nossos pecados, clamando e intercedendo pelos nossos irmãos. E agora, Senhor, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor, pela Tua misericórdia, nos instrua nesta manhã, a partir deste texto tão significativo, que aborda, ó Deus, aquilo que o Senhor requer daqueles a quem o Senhor mesmo chama para guiar a Tua igreja. Que o Senhor, portanto, nos ajude a entendermos a Tua palavra, ajudando-me, ó Deus, na exposição com clareza, com fidelidade, e também aos meus irmãos, quanto a ouvirem a voz do Senhor com a exatidão que o texto, de fato, pretende. Fala-nos, ó Pai, nesta manhã, isto te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, todas as vezes que nós vamos escolher alguém para algum cargo de liderança, talvez a pergunta mais importante que venha na nossa cabeça seja: que tipo de líder eu desejo ter? Em quem eu devo votar? Qual pessoa
eu devo escolher? E esta é uma pergunta que nós fazemos não só no âmbito eclesiástico, mas também no âmbito civil, como de fato os irmãos têm feito nesta eleição, por exemplo, para prefeito de nossas cidades. A questão é que, de fato, nós temos expectativas com relação aos nossos líderes. E nós sempre perguntamos, bom, o que eu pretendo ou o que eu quero de um líder? E talvez você pense num líder que seja uma pessoa relevante do ponto de vista das suas posições. Aquela pessoa que tenha presença, aquela pessoa que tenha argumentos para discutir os pontos que você entende serem pontos importantes. Ou talvez você pense naquele líder que seja uma pessoa influente dentro da comunidade onde você quer se fazer representar. Então, imagine alguém que tenha influência, por exemplo, entre os jovens. E os jovens querem ter um representante ali nesta liderança. Então, os jovens se articulam e pensam, olha, vamos eleger este irmão, porque ele, de fato, vai nos representar ali naquela cadeira, naquele colegiado de demandas. Ou, quem sabe, nós pensamos numa pessoa que tenha alguma habilidade específica. Por exemplo, alguém que seja um bom administrador. E você pensa, olha, se ele é um bom administrador, muito provavelmente, quando ele estiver ali na liderança, ele vai ajudar na administração, então nós vamos indicar aquele irmão. E nós pensamos N habilidades, qualidades, nós temos várias possibilidades de pensar como e por que indicar alguém para cargos importantes, especialmente na vida da igreja. Mas, meus irmãos, embora estas nossas análises sejam importantes, e nem todas elas devem ser desconsideradas, evidentemente, a pergunta que nós devemos fazer não é qual líder eu quero ter para me representar, mas a pergunta mais importante é qual líder Deus quer colocar nesta função para que deste modo o nome dele seja honrado e glorificado. Quem Deus quer que seja colocado naquele posto, seja de um presbiterato, seja de um diaconato, ou mesmo nas nossas eleições de sociedades internas, como nós teremos algumas delas brevemente, quem nós devemos colocar nestes cargos, especialmente nos cargos que implicam uma vida devotada e guiada pelo Senhor para crescimento da casa do Senhor? Pois bem, é exatamente isto que Pedro responde nestes 4 versículos que nós lemos agora. E eu quero então chamar a atenção dos irmãos para este aspecto do serviço a Deus na liderança instituída pelo próprio Deus. E eu quero que os irmãos olhem com carinho para este texto, porque ele tem aqui inúmeras instruções. Nós não abordaremos todas elas, mas faremos aqui uma espécie de leitura panorâmica, tentando captar alguns aspectos que, penso eu, são principais, tanto no pensamento de Pedro, quanto também para a nossa vida hoje, nesta nossa sociedade contemporânea. A primeira questão que eu gostaria de mencionar aos irmãos é como Pedro inaugura este texto. Pedro utiliza um verbo que no Novo Testamento significa um clamor ou um pedido de forma especial. O verbo rogar. Rogo. Geralmente este verbo, rogar, significa, especialmente no Novo Testamento, um pedido grave, ou uma oração, ou uma solicitação, uma petição para algo que é extremamente importante. Rogo, irmãos. A ideia de Pedro, portanto, é dizer, olha, o que eu vou falar para vocês agora é de suma importância.
E eu gostaria que vocês não desviassem a sua atenção, que vocês focassem agora naquilo que eu vou falar, porque o que eu vou falar pode significar o futuro da igreja do Senhor. Por isso, prestem atenção. Pedro, portanto, começa este capítulo chamando os irmãos para não se distraírem com as outras situações, mas agora focarem neste aspecto principal, que é a escolha da liderança, ou a maneira como a liderança deve se portar diante de um cenário que nós veremos agora há pouco, do qual Pedro trata. O segundo aspecto que eu gostaria de mencionar é que logo depois do verbo rogo, o apóstolo Pedro usa uma partícula que liga este texto do capítulo 5 com o trecho anterior, a partícula pois, que é uma partícula conclusiva. O que Pedro quer fazer é, irmãos, por causa do que eu disse anteriormente, em razão do que eu já ensinei anteriormente, agora nós vamos nos comportar desta maneira. Então, se é assim, nós precisamos entender o que Pedro disse antes, para que nós possamos ganhar força na interpretação do que Pedro agora vai dizer no capítulo 5. Ele já começa dizendo, olha, não olhem para outro lado, foquem a atenção de vocês naquilo que eu vou falar. E além disso, considerem aquilo que eu já disse antes, para que o que eu vou falar agora seja ainda mais significativo para vocês. E o que Pedro fala antes? Os irmãos podem olhar brevemente, nós não vamos fazer uma exposição do texto anterior, porque obviamente seria um outro sermão, mas veja, a partir do versículo 12 do capítulo 4, os irmãos, talvez a Bíblia de vocês esteja aí na página anterior mesmo, você pode passar os olhos. Versículo 12, Pedro diz o seguinte, amados, não estranhem o fogo que arde, o fogo ardente, que agora surge no meio de vós. Este fogo está destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Bom, o que é este fogo ardente que surge de maneira extraordinária no meio do povo de Deus? Significa, meus amados irmãos, a provação pela qual o povo de Deus estaria passando. A primeira carta de Pedro, ela foi escrita para irmãos que estavam dispersos, espalhados por diversas regiões. Eles estavam em culturas estranhas, tendo de lidar com cultos estranhos, com pessoas estranhas, com políticas estranhas, com modelos econômicos estranhos, ou seja, eles eram literalmente estrangeiros. Eram pessoas que estavam num país ou numa nação completamente diferente daquela que era a nação judaica, a nação de Israel. Então imagine você estar numa situação em que você não conhece as pessoas, você está num determinado lugar e você não é bem-vindo naquele lugar, porque você é um estrangeiro de uma confissão de fé muito diferente daquela que é praticada por aquelas pessoas, você não conhece ninguém, você não tem a sua religião de apoio, você além disso, você é perseguido por causa da sua decisão de seguir a Cristo, porque você é perseguido pelos judeus que não aceitavam Jesus. Então, o judeu que se tornava cristão era perseguido pelo próprio judeu, muitas vezes entregue pelo próprio judeu, denunciado pelo próprio judeu. Ele era perseguido pela política ou pelo Estado sobre o qual ele estava jurisdicionado, quase sempre o Império Romano, ou quem sabe até mesmo pelas filosofias gregas, considerando aqueles que estavam nas regiões da Grécia. Então, de fato, era o que nós poderíamos chamar de um inferno. E talvez por isso a expressão fogo ardente nos lembre exatamente isto, era viver no inferno. Era viver num lugar que não era o seu lugar, que não era o lugar daqueles irmãos. Então, neste contexto de perseguição
de angústia, de sofrimento, de desespero, em que os crentes, alguns deles estavam sendo inclusive motivados até a desistir do cristianismo por causa desta intensa perseguição. Pedro está dizendo, irmãos, não estranhem esta perseguição, não se entreguem a esta perseguição voltando e negando o nome de Jesus Cristo. Pelo contrário, versículo 13 do capítulo 4, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, fiquem alegres, porque o que vocês estão sofrendo agora foi o que Cristo sofreu quando, para entregar vocês na cruz a Deus o Pai, redimindo os seus pecados, ele teve de passar por todas estas situações. Ele foi perseguido, ele foi injustiçado, cuspiram nele, bateram nele, ele foi odiado pelos próprios judeus, por aqueles que eram da sua própria casa, ele foi odiado por aqueles que eram do Império Romano. Mas não se assustem, porque o que vocês estão passando é exatamente aquilo que Cristo passou para livrá-los da morte. Então, alegrem-se, porque vocês estão participando dos sofrimentos de Cristo. E se vocês perseverarem, se vocês permanecerem firmes na fé, se vocês se alegrarem em participar do sofrimento, vocês também participarão da glória de Deus. Vocês também chegarão no dia final, quando Cristo retornar, vocês estarão com Ele na glória. Aqueles que agora sofrem estarão felizes para sempre. É o que Pedro diz na parte B do versículo 3, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então veja que Pedro continua dizendo, olha, se pelo nome de Cristo, versículo 14, vocês são injuriados, bem-aventurados sois, alegrem-se, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, mexeriqueiro, que é quem se intromete com o negócio de outrem, né? Mas, se você sofrer como cristão, verso 16, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus. Porque vai chegar um momento, versículo 17, em que o juízo cairá, inclusive pela casa de Deus, na casa de Deus, ou seja, aquelas pessoas que estão hoje junto de nós, que se dizem cristãs, mas não levam o cristianismo a sério, elas também serão julgadas, haverá um juízo. Este juízo vem primeiramente sobre aqueles que de fato não obedecem a Deus. 18, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador, onde vai? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, Pedro está dizendo, irmãos, o contexto é de sofrimento, mas fiquem firmes, perseverem até o fim, porque aqueles que perseverarem até o fim, suportando a perseguição, serão com Cristo glorificados. E agora Pedro diz, rogo, pois. Veja, o capítulo 5, portanto, deve ser lido com esta ideia em mente. Por que, pois? E por que agora nós temos que parar para ouvir o que Pedro quer dizer? Rogo. Atenção, por causa destas coisas que eu disse antes. Quais coisas? A perseguição no meio do povo de Deus, o sofrimento no meio do povo de Deus, as decepções no meio do povo de Deus, os pecados ocultos no meio do povo de Deus, o juízo que virá sobre a casa de Deus. Repare que são temas absolutamente impactantes na vida do cristão. O sofrimento, o juízo, a disciplina, a perseguição, a dor. É nesse contexto, meus amados irmãos, que Pedro agora diz que nós devemos abrir os nossos ouvidos e prestar muita atenção no que ele quer nos dizer.
E ele diz assim: eu rogo aos presbíteros, aos supervisores, aos bispos, aqueles que foram colocados à frente da liderança da Igreja de Cristo, para supervisionarem, cuidarem. Eu rogo a vocês, presbíteros, os presbíteros que há entre vós, porque eles estavam espalhados, lembram disso? Então Pedro não está escrevendo para uma igreja específica, ele está escrevendo para várias igrejas. Então havia presbíteros em várias igrejas. Os presbíteros que há entre vós, eu rogo a vocês, eu, presbítero como eles, veja aqui a humildade do apóstolo, porque uma das características, nós veremos daqui a pouco, do líder é a humildade. Pedro era apóstolo, contudo ele se coloca como presbítero. Por isso nós devemos ter orgulho, meus amados irmãos, de chamar a nossa igreja de uma igreja presbiteriana. A nossa igreja não é episcopal. A nossa igreja não tem um dono, um papa. A nossa igreja não tem um pastor que fala como se fosse palavra do próprio Deus. A nossa igreja é presbiteriana. Todos os presbíteros, nós aqui, somos iguais, porque todos nós estamos no governo da igreja do Senhor Jesus Cristo, conforme Ele estabeleceu. Eu, presbítero como vocês, e também testemunha dos sofrimentos de Cristo. Claro, Pedro estava lá, inclusive negando Cristo, ele foi testemunha dos sofrimentos. Cristo passou à frente dele, olhou para ele na terceira vez em que ele disse: eu não o conheço. Ao olhar para Pedro, Pedro então teve o seu coração compungido, arrependeu-se amargamente do seu pecado e se voltou para Deus, a ponto de depois Jesus Cristo dizer: Pedro, pastorei a minha igreja, pastorei as ovelhas. E então é por isso que ele diz: eu sou presbítero como vocês, e eu testemunhei os sofrimentos de Cristo, e inclusive também sou co-participante da glória que há de ser revelada. Pedro está dizendo: irmãos, eu tenho certeza da minha salvação. Embora eu tenha pecado lá contra Jesus, tenha negado Cristo, eu fui alcançado pela graça de Cristo, porque ao olhar para mim, eu fui compungido, o meu coração de fato se refez, eu me arrependi do meu pecado, e Cristo agora me chamou para pastorear a sua igreja. Então ele diz: eu sou testemunha dos sofrimentos, mas também eu tenho certeza da minha salvação, eu sou co-participante da glória que há de ser revelada. Repare que palavra impactante do apóstolo. Ele está dizendo: olha, eu sou como todos vocês, eu sou um líder que fui chamado por Deus em Cristo para participar dos sofrimentos de Cristo e também para participar da sua glória. Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ser perseguido, eu sei inclusive o que é negar Jesus, mas eu também sei experimentar a graça. Eu também sei que Cristo me salvou na cruz, como salvou vocês. Então, queridos presbíteros, ouçam o que eu vou lhes dizer. E então o versículo 2, repare que o versículo 1 termina com 2 pontos, porque Pedro agora vai dizer o que de fato ele quer dizer. E o que vem no versículo 2, a palavra mais importante é o verbo pastoreai. Este verbo é o verbo que vai guiar o versículo 2 e o versículo 3, porque ele vai dizer pastoreiem, e depois ele vai dizer como se deve pastorear. E aqui há uma curiosidade textual muito interessante. O verbo que Pedro utiliza aqui só aparece uma outra vez no Novo Testamento. Sabem onde? Exatamente naquele texto em que Jesus Cristo pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor,
Tu sabes que eu te amo. Então, pastorei as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então, pastorei as minhas ovelhas. A mesma palavra que Jesus utilizou para Pedro é a palavra que Pedro utiliza aqui para os presbíteros. E é óbvio que isso faz uma diferença muito grande. Porque Pedro está querendo dizer, olha, o que eu estou dizendo para vocês é aquilo que eu mesmo ouvi de Jesus Cristo. Nós somos iguais. Eu sou presbítero como vocês. Do mesmo modo como Ele me chamou, Ele está chamando vocês. É o mesmo Cristo. Não é outro Senhor, não é outro líder. Vocês não estão aqui para servir a Pedro. Vocês estão aqui para servir a Cristo. Porque do mesmo modo como Cristo me chamou, eu agora, usando as palavras de Cristo, também chamo a cada um de vocês para fazer aquilo que Cristo me ordenou fazer e que agora ordena para que vocês também façam. Pastoreiem o rebanho. Irmãos, e olha que impactante isto, porque nós estamos aqui, repito, num contexto de sofrimento, de perseguição, de angústia. As pessoas estão desesperadas. E as pessoas, quando estão desesperadas, elas precisam de pastores. Quando as pessoas estão sem rumo, elas precisam de pastoreio. Quando as pessoas estão sem disciplina, elas precisam de um pastor. Ou seja, a ideia de Pedro é que a igreja, ela não sobreviverá a estas perseguições todas, se não tiver diante delas homens que se disponham no coração a cuidar do rebanho. A cuidar do rebanho. A palavra pastorear aqui é uma palavra que na língua grega deu a origem a um termo que nós utilizamos comumente nas nossas, na expressão da nossa teologia, quando nós falamos de pastoreio, que é o termo poimênica. Poimênica ou poimenos é quando nós cuidamos, é o pastoreio efetivo, é o alimentar a ovelha. Como dizia um pastor amigo meu, muito querido, que foi o meu capelão, é colocar sal no coxo. Claro que ele não queria chamar ninguém de gado, né? Mas a ideia de alimentar, de não deixar as pessoas com fome, é você ter cheiro de ovelha, conhecer os problemas das pessoas, é você se importar com a mínima expressão de dúvida, de dor, de angústia. Como, por exemplo, às vezes, uma palavra de dizer, como você está? Está tudo bem? E às vezes alguns irmãos até se surpreendem quando nós fazemos isto, né? Às vezes a gente pergunta assim, como está tudo bem? E aí a pessoa, pastor, estou passando por isso, estou assim, estou assado, mas como é que o senhor descobriu? Né? Ora, o cheiro de ovelha, a gente olha para a ovelha e sabe que às vezes ela não está bem. O olhar, né? Diz aquele ditado que os olhos são o espelho da alma, né? Você olha e você vê que não está bem, alguma coisa não está legal. A pessoa está tentando talvez esconder alguma coisa, tentando burlar, né, o sistema de captação aqui dos presbíteros, né? Mas não adianta, a gente percebe, porque Deus nos chama para isso, para perceber quando as pessoas de fato não estão caminhando bem, quando elas precisam de apoio, em todos os sentidos. Pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós. E então agora Pedro diz como. E eu gostaria, irmãos, então de apontar aqui dois aspectos, e por isso o tema da mensagem que eu escolhi para hoje foi exatamente este: servindo a Deus com humildade e zelo. Porque são estes dois aspectos que aparecem aqui neste texto, a humildade e o zelo. Observe que Pedro, ele demonstra aqui a humildade da liderança. E esta humildade, ela é demonstrada, inclusive, de maneira geral no texto, porque demonstra aqui a própria identidade do apóstolo, que eu já mencionei aos irmãos, colocando-se no mesmo nível dos presbíteros para quem ele fala.
Além disso, nós podemos ver também que a humildade, ela está no fato de que o líder do Senhor, ele é chamado para pastorear o rebanho de Deus. Observe que esta expressão de Deus aqui, ela é uma expressão restritiva. Ela é uma expressão que mostra que o rebanho pertence a alguém. O rebanho, ele não é nosso, meu. Ele não é das pessoas. Ele não é de um estado. Ele é de Deus. A igreja é de Deus. Não há donos na igreja. E por isso eu repito, nós não somos episcopais. Não há donos na igreja. Nós somos todos irmãos. Todos nós somos irmãos em Cristo. Todos nós dependemos uns dos outros. O pastor de vocês, que é um presbítero docente, um presbítero que ensina, é uma pessoa que também precisa do pastoreio de vocês. Vocês também me pastoreiam. À medida que me aconselham, à medida que me corrigem, vocês também me pastoreiam. Estes irmãos que aqui estão, me pastoreiam. Por isso, nós não somos chefes, nós não temos episcopos, nós não temos papas, nós somos irmãos em Cristo. E isso deve, irmãos, portanto, estar no coração de todo aquele que deseja ocupar a liderança. Se há no seu coração o desejo de tornar-se presbítero, e Paulo diz que esta obra é uma obra excelente, portanto, não é pecado você desejar isto, não é pecado. Mas lembre-se de que ao desejar isto, você precisa ter o foco adequado, correto. Qual a razão pela qual eu desejo tornar-me presbítero? E a primeira coisa que você deve saber é que a igreja que você vai liderar não é sua, é de Cristo. E às vezes, até por um costume nosso, e obviamente eu não acredito que os irmãos façam isso por algum tipo de segunda intenção, não acredito nisso, mas é muito comum até no nosso meio as pessoas falarem assim: não, é a igreja do pastor Wendel. Aí eu vou lá na igreja do pastor Jackson, eu vou lá na igreja do pastor Domingos, não é assim? Porque a gente identifica o líder com a igreja, com o público. Mas se nós formos ser bastante puristas, nós evitaríamos inclusive esta expressão. Nós podemos dizer a igreja pastoreada por fulano, por Beltrano, mas nunca a igreja de fulano, porque de fato não é. A igreja é de Cristo. O rebanho é de Deus. Basta nós lermos o Salmo 100. O que nos diz o Salmo 100? Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Quem é o pastor? Cristo. Nós somos rebanho do pastoreio de Cristo. E aliás, Pedro vai deixar isso muito claro aqui no versículo 4. Ele diz: o supremo pastor. Só há um pastor que de fato pode se chamar supremo pastor, que é Cristo. Quando ele se manifestar, nós também, todos nós, todos os presbíteros, toda a igreja, também será recebida na glória pelo Pai, por causa de Cristo, o supremo pastor, que é quem nos guia. Então esta humildade, meus amados irmãos, deve estar presente nos corações da liderança. E se você ainda não sabe o que é humildade, se você ainda não aprendeu a se submeter aos seus irmãos, se você ainda não aprendeu a se calar em algumas situações, se você não aprendeu a renunciar os seus próprios gostos, as suas opiniões, em favor da opinião dos irmãos, da maioria do colegiado de presbíteros, você ainda não está pronto para ser um presbítero. Se você não aceita ser corrigido, se você não aceita que as pessoas digam não para as suas ideias,
você não serve ainda para ser um presbítero. O presbítero não pode ser contencioso, uma pessoa polêmica, uma pessoa que vem para causar discussões, embates, uma pessoa que se levanta para dizer, não, agora nós vamos resolver isso, agora... Não é assim que deve ser. O presbítero é aquele que se coloca como servo um do outro, que aprende a ouvir, que aprende a ser chamado a atenção, que aprende, meus irmãos, a se submeter. O conselho falou comigo assim na última reunião: pastor, o senhor está saindo demais. Quieta aí, nós vamos ter que conversar sobre isso. E vamos mesmo. E ai de mim se eu não conversar sobre isso, né? Graças a Deus, são irmãos que pastoreiam, são irmãos que percebem as necessidades, que, olha pastor, não vai por aí, assim não, vamos fazer assado. Irmãos, é assim. E nós não devemos levar estas questões como se fossem disputas pessoais, colocar no nosso coração aquela coisa, o irmão presbítero Emerson não gosta de mim não, porque ele falou um negócio lá, e... jamais, meus irmãos. Nós devemos entender que somos pastores do rebanho, e se você que está aqui me ouvindo, deseja no seu coração tornar-se um líder, seja no presbiterato, seja no diaconato, ou mesmo numa sociedade interna, lembre-se, a humildade é o primeiro passo. Já dizia o evangelista Dwight Moody, o início da grandeza é ser pequeno. O acréscimo da grandeza é ser menos. E a perfeição da grandeza, se você quer ser grande mesmo, seja nada. Perguntaram uma vez para Agostinho quais os três conselhos que ele daria para um líder. Primeiro conselho, humildade. Segundo, Agostinho, humildade. E o terceiro, Agostinho, humildade. Sem humildade, meus amados irmãos, não há condições de liderança. O líder que sobe no patamar, como costuma brincar o reverendo José Lapa, a pessoa joga um gilete no chão, a outra já sobe para ficar um pouco mais alta do que os demais, né? A nossa arrogância ou a prepotência natural do nosso coração. Livremo-nos disso, meus amados irmãos. E sabe como nós cultivamos a humildade? Quando nós nos submetemos ao Supremo Pastor, que é Cristo. Quando nós não entendemos que a igreja é de Cristo. E quando nós entendemos aquilo que Paulo disse lá em Efésios: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando eu me sujeito ao meu irmão que me aconselha, que me repreende, biblicamente, eu estou ouvindo o meu irmão, crescendo com ele. Mas há um segundo aspecto, que é o aspecto do zelo. E o que é zelo na Bíblia? Às vezes nós confundimos a palavra zelo, porque quase sempre a palavra zelo vem com aquela ideia de um legalismo, né? A gente fala que uma pessoa é zelosa, aquela pessoa chata, aquela pessoa que cobra tudo, aquela pessoa legalista, né? Quase sempre a gente tem essa ideia na cabeça quando nós falamos de uma pessoa zelosa. Mas não é este o significado bíblico para a palavra zelo. A palavra zelo na Bíblia significa basicamente obediência. É uma pessoa que obedece, é uma pessoa que dispõe o seu coração a fazer aquilo que Deus ordena que ela faça, né? Então, é uma pessoa mansa, naquele aspecto lá da bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, é uma pessoa ensinável, é uma pessoa que tem disposição no coração de fazer o que é certo. Então, se eu estou fazendo algo errado, biblicamente, um irmão chega para mim e diz: olha pastor, o que o senhor está fazendo, eu tenho a impressão de que não é uma coisa
adequada, correta. Não é assim que a Bíblia diz? Bom, se eu sou uma pessoa zelosa, obviamente eu vou ouvir o meu irmão, ouvir a palavra de Deus e vou me adequar à palavra de Deus. Não, de fato, meu irmão, você tem razão, eu errei, eu pequei. Peço perdão a você, peço perdão a quem eu precisar pedir. O zelo é isso. O zelo é a disposição de fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias. Lembre-se de que Pedro está escrevendo para pessoas que estavam vivendo em pressão. As pessoas estavam sendo pressionadas. Muitas delas presas, algumas mortas. E na pressão é muito difícil você manter a sobriedade, manter a ética, não é? Porque na pressão a tendência é você dar uma escorregadinha. Não tem nada a ver, não, vamos fazer isso aqui. Você faz algo errado para se livrar. É aquela famosa mentirinha branca, né? Ou seja, você conta uma mentirinha ali só para tapear. Se ligar para mim, fala que eu não estou. Fala que eu não estou porque eu não aguento mais falar com essa pessoa. Não é? É a famosa mentirinha que você às vezes acha que não tem problema. Você está dando um jeito ali para fugir daquela situação, mas continua sendo mentira. Continua sendo mentira. Você está mentindo, não é? Então, é mais ou menos isto. Quer dizer, as pessoas, elas são zelosas à medida em que elas entendem que aquilo que Deus exige delas deve ser feito, inclusive com alegria, com devoção, não com peso, com legalismo, mas com disposição de coração. E quais são as 3 áreas que Pedro menciona aqui que demonstram zelo da liderança? O primeiro deles, a espontaneidade, a voluntariedade. Pedro diz aí, vocês não devem pastorear o rebanho por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Deus não quer que as pessoas sejam coagidas para participarem da liderança se elas não se percebem chamadas para este ministério. E às vezes, meus amados irmãos, isso acontece muito na igreja. Talvez a igreja perceba em algum irmão uma característica e a igreja começa a pressionar aquele irmão para que aquele irmão se torne líder. Mas aquele irmão não se sente vocacionado, ele não há no coração dele uma resposta positiva. Mas às vezes nós queremos pressioná-lo. Também o constrangimento pode ser numa daquelas coisas que eu disse no início. Por exemplo, nós queremos alguém que nos represente. Então, vamos escolher alguém dos jovens que é uma pessoa que tem uma presença, que fala bem, que tem argumentos. Então, vamos colocar essa pessoa lá. Mas aquela pessoa não é vocacionada. E às vezes a igreja vai colocar essa pessoa numa função tão grave quanto esta, que é cuidar de pessoas que estão arrasadas por causa da perseguição, uma pessoa que não tem a vocação específica para esse ministério. Cuidar de pessoas. Os presbíteros não foram instituídos, meus irmãos, para cuidar de coisas. Nós vamos falar sobre isso no texto da noite, o texto de Tito. Paulo vai dizer que os presbíteros foram colocados para colocar as coisas em ordem. Quais coisas em ordem? As coisas teológicas, a falsa doutrina que estava entrando na igreja. Mas há igrejas que pensam que o conselho é uma empresa. Nós temos um CEO para administrar, são questões administrativas. Existem algumas igrejas que inclusive colocam até currículo pastoral para atender os pré-requisitos acadêmicos, administrativos, etc. Nós estamos precisando de um pastor que seja bom em construção de igreja. É melhor chamar um engenheiro, não é não? Chama um engenheiro, arquiteto, mestre de obras. Não é isso? Presbítero é para pastorear corações. Presbítero é para cuidar de gente. É para amar as pessoas que estão em desespero. Então, se você não é vocacionado, não entre.
porque você vai ou dar problemas, criar problemas, ou você não vai suportar os problemas. Porque quando chegarem situações difíceis que se referem a pessoas, você às vezes não vai suportar. Há situações difíceis, há decepções, há assuntos que nós devemos tratar sobre lágrimas, há decisões que o conselho toma em choro, porque são muitas vezes coisas que nós não podemos mudar, muito embora o desejo do nosso coração seja transformar o coração daquelas pessoas. Portanto, vá espontaneamente, faça com o coração vocacionado por Deus. É assim que Deus quer. A segunda área do zelo é a área do dinheiro, da ganância. Meus irmãos, esta é uma área muito difícil. E infelizmente, eu já ouvi alguns pastores, graças a Deus poucos, talvez 2 ou 3, mas já ouvi alguns pastores claramente dizendo: eu não pastoreio igrejas pequenas, porque o meu padrão de vida é um padrão de vida alto, eu preciso de uma igreja que me pague bem. Ora, não vou entrar no mérito, porque eu estaria sendo leviano aqui, julgando o coração, isso é Deus quem faz. Mas uma coisa é certa, o apóstolo Pedro está dizendo: não aceitem pastorear igreja em razão dos benefícios que esta igreja produzirá para você. Não entre no ministério pensando nos benefícios que a igreja vai te dar. Entre no ministério de boa vontade. Pedro está dizendo: irmãos, confie na graça de Cristo que vai sustentá-los. É óbvio, meus irmãos, que se uma igreja puder cuidar bem do seu pastor, dos presbíteros, das famílias dos presbíteros, louvado seja Deus por isso. Uma igreja que é amorosa, que oferece as condições de trabalho para aquele presbítero que se dedica ao ensino, que é aquele que nós chamamos pastor, que dá a ele um salário razoável, digno, que ele possa viver, uma casa adequada onde ele possa morar, uma estrutura emocional, no sentido de cuidar, de não permitir que determinadas circunstâncias venham abalar. Tudo isso é muito bom. É bom também cuidar dos presbíteros regentes. Irmãos, orarem pelos presbíteros regentes, cuidar dos irmãos, dos presbíteros regentes, das esposas dos presbíteros regentes, dos filhos, porque esses irmãos pastoreiam. Há reuniões de conselhos que nós ficamos aqui até tarde, nós deixamos as nossas esposas, nossos filhos. As nossas esposas, filhos, sofrem também com as nossas ausências para cuidar de coisas que dizem respeito à igreja. E esses irmãos que aqui estão, eles não recebem salário para isso. Não recebem, pelo contrário, alguns deles pedem salário, porque precisam deixar de trabalhar em alguns momentos para participar da igreja do Senhor. Por isso, esses irmãos precisam ser amados, precisam ser respeitados, precisam ser cuidados. As suas esposas devem ser amadas, cuidadas, respeitadas. Não aceite falar mal de presbítero ou da família de presbítero perto de você. Não aceite. Se levantar algo falando mal, diga: olha, não fale mal. Vamos tratar dessa situação. Os nossos irmãos aqui têm falhas, têm pecados. Eu também tenho pecados. Todos nós temos. E é por isso mesmo que nós temos que nos pastorear uns aos outros. É por isso mesmo. Então, ame o seu presbítero, a família deste presbítero. Veja se está tudo bem. Veja se eles estão sendo cuidados. Porque estes irmãos que estão aqui são irmãos valorosos,
que dispõem do seu tempo, dos seus recursos, para cuidarem da igreja do Senhor. E são irmãos que não recebem benefícios por isto. São irmãos que não recebem salários. Muito pelo contrário. São irmãos que às vezes são até mesmo injustiçados. Injustiçados por uma avaliação negativa, uma avaliação muitas vezes injusta, que fazem deste trabalho. Pedro está dizendo, irmãos presbíteros, sejam zelosos, não busquem louvores da igreja, não busquem recursos da igreja, não sejam pessoas que queiram sugar a igreja. O conselho chega para o pastor e diz, pastor, olha, o que nós podemos oferecer para o senhor é isto aqui. Não, isso aqui eu não aceito, não. Só fico se for tanto. Tipo empresário de futebol, né? Aquela... Não, queridos, não é assim que funciona. O coração do pastor é um coração que doa, voluntário, de boa vontade. E ele deve fazer isso com alegria. Com alegria. Terceira área. A área do poder. O poder. Não sejam dominadores dos que vos foram confiados. Bom, esta é uma característica que também, infelizmente, nós percebemos na liderança. Gente que, ao chegar à liderança, ela se acha poderosa. E ela pensa que pode dominar as pessoas. Mandar, autoritarismo, como se a sua palavra fosse uma palavra autoritária. No entanto, devemos nos lembrar que o rebanho é de Deus. Devemos nos lembrar que nós estamos aqui para cuidar das pessoas que estão sofrendo. Imagine você estar diante de pessoas que estão sofrendo e você se tornar um dominador, um explorador. A palavra aqui é uma palavra que tem muito a ver com exploração. Dominador é aquela palavra que explora o outro, é aquela pessoa que explora o outro. É aquela pessoa que pisa ainda mais naqueles que estão feridos. É aquela pessoa que tem palavras duras, ríspidas, quando na verdade alguém precisa ser acolhido, abraçado. Meus irmãos, Jesus sabia fazer isso de uma maneira muito sábia, perfeitamente sábia. Houve momentos em que Jesus disse, raça de víboras. Mas houve outro momento em que Jesus disse, olha, vocês estão cansados? Passemos para outra margem, vamos descansar. Jesus sabia lidar com pessoas. É o que a palavra chama de compaixão. É você se colocar no lugar do outro, chorar com o que chora, alegrar com os que se alegram. Por isso, o pastor não pode ser um autoritário, não pode ser uma pessoa cuja opinião válida é somente a dele, não pode ser uma pessoa que faça bico quando ele é vencido. Não. É preciso ser alguém, meus irmãos, que se torne modelo do rebanho, zeloso, uma pessoa não autoritária, mas uma pessoa que caminha junto com os demais, uma pessoa que entende a dinâmica da igreja, uma pessoa que não chega colocando o pé na porta, chutando as coisas, tirando isso, tirando aquilo, uma pessoa que saiba se relacionar com paciência, longanimidade, amor, uma pessoa que seja benigna, que deseje o bem das pessoas, o bem das ovelhas, uma pessoa que não seja irascível, que apela facilmente com qualquer coisa, uma pessoa que não seja uma pessoa ébria, ou seja, cambaleante, mas uma pessoa sóbria. Meus amados irmãos, humildade e zelo. Pedro está dizendo, queridos, vocês foram colocados para pastorear pessoas sofridas. Então, não se preocupem com outra coisa, a não ser pastorear. Cuide destas pessoas que estão sofridas. Como, Pedro? Espontaneamente,
com um coração voluntário, desejoso de servir as pessoas, sem esperar retornos materiais, vantagens financeiras, vantagens de popularidade. Cuidem das pessoas, sem dominá-las, sem pisar nelas, sem humilhá-las. Sejam vocês modelos do rebanho. Qual prêmio, Pedro, nós vamos receber por trocar a nossa vida boa por uma vida sofrida, tendo que sofrer com os outros, abrindo mão das nossas particularidades, do nosso tempo? Que prêmio nós vamos receber, Pedro? Vale a pena passar por tudo isso? Vale a pena ser presbítero? Vale a pena? Pedro responde no versículo 4, sim, vale a pena. Sabe por quê? Quando Cristo voltar, você estará com Ele na glória. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, você receberá a imarcessível coroa de glória. Talvez aqui nós não recebamos nada. Talvez aqui nós sejamos injustiçados, empobrecidos, xingados, presos. Não sei. Talvez nós tenhamos que sofrer todas estas coisas, mas de uma coisa eu tenho certeza: aqueles que se colocam voluntariamente, aqueles que se colocam de boa vontade, aqueles que se tornam modelos, estes receberão, meus amados irmãos, a imarcessível coroa da glória, quando Cristo Jesus, o nosso Senhor, voltar. Se você quer ser presbítero, pense nestas coisas. Aos meus irmãos que já são presbíteros como eu, que também pensemos nestas coisas continuamente, porque é esta promessa de estar com Cristo e de receber o prêmio de Cristo que aquece o nosso coração para servi-lo. Que Deus nos abençoe, abençoe a igreja, e que a nossa escolha seja uma escolha sempre adequada para aqueles que serão nossos líderes, nossos pastores.